Amigos do jornal UBA em Foco, estamos aqui no Hospital São Vicente de Paulo, juntamente com o Dr. Ronaldo, provedor do hospital, e também a doutora Elaine, diretora técnica, e vamos conversar a respeito da situação atual do Hospital São Vicente nessa luta com a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Doutor, primeiramente, eu gostaria de saber a situação atual do hospital. Nós já vimos que foram feitas algumas mudanças, né? Algumas alterações na forma de atendimento, enfim, nas portarias. Gostaria de saber a respeito da situação atual do Hospital São Vicente, a respeito aí da pandemia do Covid-19. Inicialmente, eu quero ressaltar que o Hospital São Vicente, ele não era referência para a Covid até uma semana atrás, e hoje nós somos referência de leitos clínicos para a Covid. O hospital preparou estruturalmente para isso, mesmo antes de sabermos que seríamos referência ou não. O hospital já tinha feito o seu dever de casa com relação à pandemia, para receber o paciente de forma diferenciada. E hoje nós temos uma estrutura aqui toda isolada para a área do Covid, tanto na parte de pronto atendimento como na área clínica. Os profissionais todos equipados para receber os pacientes, qualquer ele que seja sintomático com problema respiratório ou gripal, para passar por essa triagem da área do Covid. E a outra área que está separada para as outras patologias. Essas patologias, elas continuam sendo atendidas normalmente, com atendimento clínico normal, como vinha sendo feito antes da pandemia, ou existe alguma demanda ainda, uma carência de demanda? Não, a coisa ela diminuiu muito, essa procura pelas portas dos hospitais, até por medo também da própria população com relação ao vírus. Mas o que aparece, o hospital está atendendo um número bem inferior realmente do que nós estávamos acostumados a atender. Para você ter ideia, em abril nós tivemos 3.000 e poucos atendimentos no nosso PA, e esse mês de maio agora nós tivemos 1.200. Então é uma queda aí absurda. Né? Sendo que hoje nós temos 2 portarias para atender e atendeu 1/3 do que nós havíamos atendido em abril. Mas isso já era esperado mesmo, já é um prognóstico da saúde com relação à pandemia. Mas a procura, ela diminuiu, mas a estrutura continua, os plantões continuam sendo realizados normalmente. Normalmente, a estrutura do hospital, ela até melhorou em detrimento ao vírus, porque hoje nós temos 4 equipes de plantão, 2 no Covid e 2 nas outras patologias. Então, o hospital está muito bem preparado estruturalmente para atender. Muito bem. Na questão de EPIs, de aparelhos, né, de equipamentos obrigatórios e de segurança, o hospital hoje tem uma demanda suficiente, ele tem um material suficiente para atender pelo menos aí nos próximos 30 dias? Olha só, a demanda de EPI é muito relativa, porque quando você tem muitos casos, você gasta muito EPI. Mas isso não impede também que você tenha um consumo exacerbado em detrimento à necessidade dos profissionais estarem paramentados, porque você não sabe o caso que vai chegar. Então, independente do caso que chega, você tem que estar preparado para evitá-lo. Então, o consumo está muito acima do normal, e o grande problema do EPI hoje é o alto preço de custo dele. E além do alto custo, está o problema para se encontrar esses EPIs para adquirir. Mas o hospital tem sim EPI aí por um tempo considerável. Evidente, se esse pico que nós estamos esperando aí, se isso explodir de uma semana para outra, eu acredito que todas as instituições terão problema com relação a isso, porque os EPIs são muito regrados. Mas o hospital tem por uns 30 dias, sim, sem problema nenhum. Muito bem. Gostaria de saber da doutora Elaine a respeito da estrutura hoje do hospital para receber, qual a estrutura do hospital, a quantidade de leitos para receber hoje pacientes que venham aqui procurar o hospital com suspeita ou até caso confirmado de Covid-19. Porque nós contamos com 2 portarias, uma para síndrome gripal e outra para os pacientes não Covid, que não tenham síndrome gripal. Logo ao chegar ao hospital, eles passam por um interrogatório, logo na entrada do hospital, antes para a gente ter certeza que eles estão entrando no local correto, eles passam por um interrogatório de sintomas respiratórios, se tem falta de ar, dor de garganta, coriza. E se o paciente foi identificado com sintomas gripais, ele é conduzido para a portaria do Covid. Se ele não tiver sintoma gripal, ele é conduzido para não Covid.
ele passa pelo atendimento e o paciente COVID, se precisar de internação, nós contamos com 10 leitos, mas são 10 leitos clínicos. Nós não contamos com leitos de UTI COVID. Então, caso durante a internação esse paciente que está num leito clínico complique e precise de uma UTI, nós imediatamente solicitamos a transferência desse paciente para outro hospital de referência que receba paciente em UTI COVID. Nós tivemos recentemente a entrevista, inclusive, de uma paciente, né, cuja família contraiu, e um dos membros da família esteve aqui no hospital, precisou ser transferido, né, justamente no que você disse, e, segundo ela, foi muito bem tratada aqui no hospital, foi muito bem conduzida todas as ações aqui do hospital com relação ao problema desse ente, mas que houve uma demora por conta do SAMU em fazer essa transferência. Essa transferência ela é solicitada pelo hospital diretamente ao SAMU, diretamente à diretoria do SAMU? Na verdade, o paciente entra no programa do SUS Fácil, né, solicitando uma vaga numa UTI COVID, e aí a nossa referência é o Hospital Santa Isabel. E aí o Hospital Santa Isabel aceita esse paciente e aí o SAMU é acionado após o hospital aceitar o paciente. Sobre recursos públicos. O hospital hoje ele recebe recursos públicos. Esses recursos são suficientes para atender às necessidades do hospital? Antes de responder essa pergunta, você fez uma pergunta para o doutor Elaine com relação ao transporte do paciente. Como ela disse, tem o sistema do SUS Fácil e tem o sistema de regulação. Então, quando o outro hospital aceita esse paciente no SUS Fácil, o hospital aqui passa o comando para o gerenciamento do SAMU. Aí sim que eles dão o comando para as ambulâncias virem buscar. E esse tempo aí que demora, não é um tempo do hospital, é o tempo do SAMU. Porque tão logo você recebe o aceite da outra instituição, no mesmo instante, você solicita a ambulância para que ela venha retirar o paciente e fazer o transporte. Agora, se demora 1 hora, 2 horas, 10 horas, aí é uma questão da logística do SAMU. Não tem como o hospital, porque o hospital fica cobrando, mas não adianta, sabe? Então, as pessoas têm que saber disso, porque às vezes acham que é uma demora no hospital. Não é, é uma logística do SAMU. Essa paciente que nós entrevistamos lá, ela deixou claro isso, que o hospital fez tudo o que deveria fazer, solicitou a transferência, mas que por parte do SAMU, segundo ela, a família acabou ficando com essa mágoa, não vou dizer nem mágoa, com essa pendência com o SAMU, né, a respeito dessa transferência que, segundo ela, demorou cerca de 12 horas, mas que o hospital tomou, sim, todas as providências. Agora, com relação aos recursos, o que o senhor poderia adiantar para nós? Olha só. O recurso público, se você for às televisões, você vai ver que o Ministério da Saúde tem liberado inúmeros recursos para as instituições de saúde. Só que nós temos 2 sistemas de distribuição de verba. Nós temos uma distribuição de verba que é via Estado, via município, e outra que é via Estado. O Estado de Minas Gerais não tem repassado nenhum real que o Ministério da Saúde passa para ele. A Prefeitura tem feito um esforço sobre-humano para nos ajudar a manter essas portarias abertas e o atendimento no Covid. Então, recurso público só da Prefeitura até hoje. Muito bem. Então, falando em recursos, o hospital sempre necessitou, a gente sabe disso, né? Sempre também teve muitas doações de pessoas que querem e precisam, né, do atendimento aqui, do serviço do Hospital São Vicente. Sabe da doutora Elaine aqui, se o hospital ainda aceita, se recebe claramente doações e como que as pessoas podem utilizar de meios para estar fazendo essas doações aqui para o hospital. Sim, o hospital continua recebendo doações, mas eu vou realmente repassar essa pergunta para o Ronaldo, porque ele vai saber responder melhor. As doações do hospital elas podem ser feitas, nós temos contas no Bradesco, que podem ser gerenciados esses depósitos para lá. E o hospital também está com um projeto que foi lançado na semana passada da cidade, que é o Doe Carinho. É um telemarketing que está funcionando, ligando para as pessoas, para que as pessoas façam doações. É um trabalho que nós vamos fazer de uma doação recorrente para o hospital. É um projeto que está começando agora, mas que já foi muito bem estruturado. Tem coisa de 1 ano que nós estamos trabalhando nesse projeto para colocá-lo na rua, igual foi colocado agora. Então, e tem também o telefone do hospital, que as pessoas podem ligar, podem passar por aqui.
doação ela é sempre bem-vinda, né? Uma instituição desse tamanho, desse porte, ela sempre precisa de alguma coisa. É evidente que tem materiais que o hospital não consome. Uma água sanitária, por exemplo, nós não consumimos. Mas outros materiais pode vir, doar, ajuda financeira, sempre bem-vindo. O hospital está sempre disposto a receber. Sempre destacando isso, a ajuda não precisa ser somente financeira, né? Ela pode ser também em materiais que o hospital precise. Agora, tem algum lugar específico, algum site, alguma rede social, em que as pessoas podem clicar lá e saber, de repente, sobre esses materiais, ou diretamente aqui no hospital tem que ligar para cá e ficar sabendo dessas informações? Não, o hospital está com uma página na internet justamente para isso, direcionada para isso, para que as pessoas se orientem, acompanhem as ações que o hospital tem feito. Nós começamos a fazer agora, a soltar um boletim diário dos nossos atendimentos de Covid, para que as pessoas tenham informação também interna do hospital, evidente, preservando a identidade dos pacientes, mas é uma informação que sai, que as pessoas sabem a real situação do hospital naquele dia. E esse site, as pessoas têm lá a possibilidade de doação também por esse site, tem número de conta, um acesso assim, bem amplo para que a pessoa possa fazer a sua doação. Um assunto que é muito polêmico, é muito debatido diariamente nas redes sociais e também nos meios de comunicação, são os medicamentos usados no tratamento dessa Covid. Doutora, o hospital hoje, qual o posicionamento do hospital, da direção do hospital e dos médicos com relação, por exemplo, a essa polêmica da cloroquina, hidroxicloroquina? É uma medicação muito usada no lúpus, né? E onde a gente não encontra grandes complicações em, geralmente, pacientes jovens. Com relação ao Covid, no início, né, os primeiros estudos que surgiram mostraram algum efeito da cloroquina ou da hidroxicloroquina nesses pacientes. O Ministério da Saúde, na época, não impôs nada e deixou livre para que cada hospital decidisse o protocolo a seguir. E aí, baseado nos estudos que a gente tinha, nós iniciamos com o tratamento, fizemos o nosso protocolo usando a cloroquina, usando a azitromicina, né, assim como outras medicações. No decorrer dos dias, os estudos foram evoluindo, a gente continua atualizando diariamente, né? Hoje a gente já tem um estudo maior, mais robusto, mostrando que a cloroquina não tem essa eficácia que a gente acreditou no início. Então, é uma coisa que inicialmente estava no nosso protocolo, hoje não está mais no nosso protocolo. Apenas para pacientes graves, a gente levanta a possibilidade de usar, em pacientes graves em UTI. Mas não é o nosso caso, porque a gente não tem UTI COVID. Então, como a gente está em só paciente clínico, hoje a cloroquina ou a hidroxicloroquina não faz parte da nossa lista de medicamentos para a COVID. Então, para resumir e confirmar, né, o hospital hoje, como atendimento é somente clínico, não é de UTI, esse tratamento praticamente é descartado em casos aí menos graves da doença. Sim, a não ser que o paciente chegue aqui, queira tomar a medicação e assine um termo de consentimento esclarecido de que ele quer fazer uso da medicação, né? Reforçando que existem hospitais que ainda fazem uso da medicação e que até hoje não existe o certo ou o errado. Esse é um assunto em que a gente ainda não tem uma definição, são estudos que estão em andamento. Gostaria de deixar aberto agora o espaço, caso vocês queiram, né, passar alguma informação que a gente não tenha abordado e que seria de grande importância para o nosso público ficar sabendo. É que as pessoas prestem bastante atenção nos seus sintomas, porque se ela chegar aqui, por exemplo, sem sintoma nenhum, e numa pergunta que ela responder errado para a pessoa que está fazendo a abordagem, ela for para uma sessão COVID, pode ser que realmente tenha uma pessoa nessa portaria que tenha o COVID, ela vai se contaminar. Então, que a população tenha bastante consciência para vir para a porta do hospital, não se precipite para vir para uma porta de hospital, porque realmente não é que a gente quer afugentar as pessoas dos hospitais, mas a gente quer que as pessoas venham com bastante segurança. Nós estamos bastante seguros para receber a população. Agora, preciso que a população também entenda e compreenda as medidas que nós prestamos aqui dentro para evitar esse contágio. Então, a população, quando chegar, informa para a pessoa que está perguntando, tenha clareza para colocar o sintoma que ela tem,
Não esconda nada da pessoa que está perguntando, porque isso pode definir você está ou você não está com o Covid. A situação do Covid hoje na cidade ela já é uma coisa indefinida. Ninguém sabe quem tem e quem não tem. Então, nesse tipo de estágio da pandemia, todos somos suspeitos, independente de qualquer situação. Porque tem um lapso temporal de tempo que a doença leva para manifestar. Então, em 7 dias, por exemplo, eu posso fazer um teste de Covid hoje, já está com Covid e não manifestar. E daqui a 3 dias eu faço de novo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. E todos somos suspeitos. E respeitem as regras de distanciamento social, fiquem na sua casa, se não precisar sair, não saia, fique em casa. Se for sair, use sua máscara, lave suas mãos, higienize. Porque hoje o nosso trabalho contra o Covid é prevenção. Então, o que nós temos que fazer é prevenir. O hospital está aqui disponível à disposição da população, como sempre esteve, e atendendo da melhor forma possível. Doutora Elaine, deixe também aqui em aberto as suas considerações finais e alguma informação. É muito importante essa conscientização de que o risco de se contaminar com o Covid no hospital também existe. Por mais que a gente tome todos os cuidados, faça uso do EPI, tenha o álcool gel, o risco de você encontrar uma pessoa que esteja doente dentro de um hospital é muito maior. Então, que a pessoa tenha consciência de procurar o serviço hospitalar somente quando realmente for necessário. Só para a gente não deixar dúvidas também a respeito desse assunto que vocês disseram aqui, da facilidade de contaminação, da possibilidade, né, de contaminação dentro de um ambiente hospitalar, aqui na nossa cidade ou na nossa região. Existe, principalmente aqui na nossa cidade, entre o Hospital São Vicente e o Hospital Santa Isabel. Existe algum caso de funcionário, de colaborador do hospital, seja médico ou seja enfermeiros que já foram contaminados dentro do ambiente hospitalar? Claro que tudo a gente tem o sigilo médico, né, da profissão, a gente não comenta, mas sim, existe. Muito bem, esclarecidas as dúvidas então, nós falamos aqui com o Dr. Ronaldo, provedor do Hospital São Vicente de Paula, e com a doutora Elaine, ela que é diretora técnica aqui do hospital. Falamos tudo que você, telespectador, queria saber sobre a Covid-19.